Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesta liturgia da palavra, deste domingo em que nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, solenidade que foi transferida do meio da semana para o domingo no Brasil, exatamente para que todos possam participar desta festa solene. E esta solenidade, ela nos apresenta não um fim. Esta solenidade é a solenidade da esperança. Como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, é a solenidade que nos apresenta o nosso futuro, que nos apresenta o projeto de Deus para nós, o que Deus tem pensado para nós desde quando nos criou. E nós também, neste dia, recordamos através do Papa Francisco, que continua uma tradição de tantos outros papas, o Dia Mundial das Comunicações. Porque você vê no Evangelho que existe o ide pelo mundo, ou seja, a igreja ela é essa comunicadora. E nós somos chamados a sermos esses comunicadores da fé. Não só pelo que eu falo, mas por aquilo que eu me esforço para viver dentro da minha caminhada de conversão. E o Dia Mundial das Comunicações ainda nos lembra um problema que nós estamos tendo com aquilo que eu chamo de bueiro do capeta. Você sabe o que é o bueiro do capeta hoje? Redes sociais, uma desgraça. Tem coisas boas, não vou condenar tudo, mas tem um monte de influenciadorzinhos, um monte de fake news, um monte de gente fanática, um monte de gente fazendo discurso de ódio, um monte de gente mentindo. Então nós temos que tomar cuidado com as redes sociais. Então o Dia Mundial das Comunicações pede da gente um discernimento e um certo pé atrás com aquilo que estão nas redes sociais. Nem tudo, como diz o ditado, não sei se aqui também é assim, nem tudo que balança cai, nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, não acreditemos nas redes sociais sem saber as fontes. E apesar dos meios de comunicação oficiais terem o seu viés, ter as suas tendências, eles ainda são mais confiáveis, porque lá trabalham profissionais que são verificados. Portanto, tomemos cuidado com a utilização dos meios de comunicação, especialmente as redes sociais. Mas, nesta homilia, eu gostaria de dar enfoque àquele horizonte que eu estava falando. Ou seja, nós temos, diante da solenidade da Ascensão do Senhor, um futuro, um horizonte, uma meta. Portanto, temos um trajeto a ser feito no dia a dia da nossa vida, com pequenas metas que são importantes, que são boas. Estudar é uma meta, e que tem o seu valor e que é importante.
formar-se, ter uma profissão, exercer bem essa profissão, são metas boas. Elas ajudam a compor o sentido da nossa vida. Formar família, uma meta excelente. Criar os filhos, também uma meta excelente. Ao longo da nossa caminhada, conquistar o conforto para a nossa família também são metas válidas, necessárias. E, quem sabe, mais lá na frente, depois de toda uma vida de esforço, de luta, de dedicação, aposentar-se. Também uma meta boa, digna, honrada. Mas nós precisamos nos perguntar, e depois de tudo isso, acabou? Aposentou, os filhos criaram, você já se realizou na profissão, conquistou um conforto, e agora? Porque já veio pessoas me perguntando, Frei, a minha vida está sem sentido porque eu já fiz tudo isso e agora não sei mais o que fazer. Não acabou, não. De forma alguma. A solenidade da Assunção do Senhor nos aponta que essas são metas válidas, mas elas são pequenas metas. Elas são importantes para a nossa vida, mas existe uma grande meta ainda a ser conquistada. O verdadeiro sentido da vida, o sentido mais profundo da nossa existência, a razão do nosso viver, que está exatamente na vida eterna com Deus. E, infelizmente, muitas pessoas no nosso tempo, elas não enxergam essa meta. Elas ficam vazias porque elas só enxergam os objetivos materiais. Elas só enxergam aquilo que é imediato, mas não percebem que esta vida é uma grande preparação para a eternidade e que o horizonte que Deus nos dá, Ele vai para além das pequenas metas da vida, que eu não estou desvalorizando elas de forma alguma. Elas são importantes, mas elas não são tudo. Elas são parte. Elas integram a caminhada, mas elas não são o fim último para nós. Portanto, se nós não enxergamos, se nós nos perdemos no materialismo, se nós nos perdemos apenas na lógica deste mundo, uma lógica chamada mundana, no mundanismo, como diria o Papa Francisco, nós perdemos a meta de vista. E, às vezes, por perder a grande meta de vista, a vida fica sem sentido. Portanto, é preciso que na festa, ou melhor, na solenidade da Ascensão do Senhor, nós, como católicos, como homens e mulheres de fé, possamos readquirir ou nos lembrarmos, ou até, para quem ainda não tomou consciência, tomar consciência de que a grande meta da nossa vida, a razão do nosso viver, a razão do nosso existir, é a vida eterna com Deus. Aí a vida se enche de sentido. A grande meta que a própria ressurreição e ascensão de Cristo nos lembra isso. O próprio Jesus, num outro trecho do Evangelho, diz: eu vou preparar-vos um lugar. Olha aí. Ele tem um lugar para nós na eternidade com Ele. É um desejo dele. E nós devemos levar isso a sério. A gente esquece disso. Se ocupa com uma coisa, cai no ativismo, se preocupa com outra, resolve um problema, entra no corre-corre da vida, uma vida agitada, muito barulho, muitas preocupações, e a gente esquece que o Cristo
foi preparar para nós um lugar. Que é isso, Frei? Está querendo que a gente morra? Não. Mas Ele preparou um lugar exatamente o lugar onde nós teremos vida e vida em plenitude com Ele. Porque Ele sobe aos céus, reabrindo os céus para nós e nos dando essa pista, essa dica de que nesta terra nós não temos lugar fixo. Nós somos estrangeiros. A nossa pátria é com Deus na eternidade. Então a grande meta é aquilo que nós condicionamos dizer e chamar de céu. Talvez até por chamar de céu, a gente acabou achando que isso é coisa de criança, coisa de menino, foi deixando de levar a sério o céu, que na realidade também pode ser chamado de bem-aventurança, de céus novos e terra nova, de ressuscitarmos com Cristo, Ele que ressuscitou por primeiro, de participarmos da vida divina, ou como os católicos no Oriente chamam, de sermos divinizados, sermos coparticipantes da vida divina, sermos plenos e realizados, de chegarmos àquela felicidade, aquela sede de felicidade que há em nós, e que nós às vezes procuramos colocar nas coisas do mundo. Essa sede é sede de infinito, é sede dessa meta. Portanto, Cristo, subindo aos céus, abre os céus para nós, que antes estavam fechados por causa do pecado, e nos oferece a sua plenitude, para sermos plenos com Ele, felizes com Ele, realizados com Ele no seu projeto. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, ele fala: Ele preparou para os que o amam algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos, nem o coração jamais pressentiu. Então, nós temos uma vaga ideia do que será a eternidade. Será muito melhor do que a gente imagina. E nós não vamos ficar parados lá. Com certeza, ainda vamos mergulhar cada vez mais no mistério de Deus. A carta aos Romanos, São Paulo também ainda reforça: tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Então, sim, essa vida tem dores, tem dificuldades, sim, tem problemas, sim, aos mil que nós enfrentamos, tem obstáculos, é verdade, tem sofrimentos, tem, mas aguenta firme, não desiste. Olha para a meta que é a vida eterna com Cristo e segue, luta e busca força em Deus e na ação do seu Espírito e na ação da sua igreja, na própria Eucaristia, na própria palavra, na vida de oração, no teu processo de conversão. Busca força em Deus para superar os sofrimentos da vida presente, porque a glória futura que se manifestará não se compara aos sofrimentos da vida presente. Nós teremos, conforme São Paulo, uma glória que supera toda a luta e a batalha que nós temos no nosso dia a dia hoje. E por isso precisamos continuar lutando e batalhando. Aliás, essa é uma lei básica na humanidade. Se você se esforça e trabalha, o fruto desse esforço, desse trabalho, gera bons frutos, gera coisas boas para a sua vida, traz resultados. Portanto, nessa vida devemos nos esforçar e trabalhar a nossa fé, a nossa caminhada, para que esses frutos sejam frutos de vida eterna. E por isso, buscar essa comunhão com Deus e com os irmãos.
com as irmãs. É bem verdade que eu creio que a eternidade, o céu, a bem-aventurança que nos espera será essa comunhão em plenitude. Ali seremos um só corpo, um só coração, uma só alma. Santo Inácio de Loyola, ele diz: quão desprezível me parece a terra quando olho para o céu. Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja, fala: se o trabalho mete medo, a recompensa anima. Se o trabalho, os desafios da vida metem medo, a recompensa de estar com Deus na eternidade nos anima para enfrentar os medos, enfrentar os desafios da vida e com Cristo superarmos esses desafios para chegarmos à vida eterna. Não percamos a meta de vista. As pequenas metas da vida são importantes, mas elas não são tudo. Elas dão sentido e significado para nós, mas elas não são o sentido, o grande significado, que é a vida eterna com Deus. São Pio de Pietrelcina, santo capuchinho, ele fala: nos desapeguemos passo a passo das coisas terrenas. Ou seja, vamos fazendo uma caminhada, um processo de conversão, buscando a eternidade. Não desprezemos a eternidade, mas desejemos como os santos a eternidade. Santa Teresinha do Menino Jesus, que morreu no Carmelo aos 24 anos, tuberculose muito provavelmente, dizia no seu leito de morte: eu não morro, eu entro na vida, eu entro na glória. São Filipe Neri, o santo da alegria, ele dizia pelas ruas da Itália: eu prefiro o paraíso. Portanto, isso nos lembra aquele trecho do Evangelho que fala do tesouro escondido, da pérola preciosa que aqueles que amam a Deus encontram: o reino de Deus, a vida eterna, a plena realização. Aquilo que Isaías fala também, aquele estado de vida e aquele lugar onde toda lágrima será enxugada e nós seremos consolados. E como diz o livro do Apocalipse, Deus será o sol que nos ilumina. Não precisaremos mais do sol. Portanto, ele é esse tesouro escondido, essa pérola preciosa que o negociante vai, vende tudo e compra, investe para possuir esse tesouro, essa pérola. Portanto, a nossa vida investida para possuir essa preciosidade que é a eternidade com Deus. Nós precisamos voltar a desejar o céu. A nossa geração parou de desejar o céu. Ela só deseja o mundo. Nós precisamos voltar a querer ir para o céu, porque a nossa geração deixou de querer ir para o céu. Nós precisamos gerar em nós e a na ação do Espírito esse desejo que Santo Inácio de Loyola, que Santo Agostinho, que São Pio de Pietrelcina, que São Filipe Neri, que Santa Teresinha do Menino Jesus, que São Francisco e São Paulo tinham do céu. Eu quero a eternidade, eu espero a eternidade. A eternidade é a grande meta para a minha vida. A eternidade é a grande felicidade e plena realização. Eu preciso, já nesta vida, investir no meu processo de conversão para chegar nessa eternidade. E as pessoas parecem que estão anestesiadas. Parece que não investem mais nisso. Fazem da religião e da fé um conjunto de práticas apenas, um legalismo, um ritualismo. Fazem da religião, da fé apenas um produto que é para satisfazer as minhas necessidades, mas esqueceram que a religião e a fé são um meio que Deus nos deu para nos prepararmos para ir
aderindo ao céu. A vida eterna que Ele nos oferece e que Ele mostra que ela existe ao subir aos céus, a sua ascensão. Então nós estamos nesse mundo, nos diz o Evangelho, mas nós não somos deste mundo. Somos estrangeiros aqui. Somos chamados à pátria definitiva, onde seremos plenos, como já disse. Mas tem um detalhe: o céu começa aqui. Aqui ainda não é o céu, mas começa aqui, com as escolhas que você faz, com a vida que você leva, com os valores que você elege para a sua vida. Você já está começando a aderir ao céu. Portanto, é preciso que nós, ao pensarmos no céu, nós não vamos ser alienados, não. Gente que vive no mundo da lua. Não. Querer o céu, desejar o céu, é viver bem essa vida. Querer o céu, desejar o céu, é amar. Amar se doando, amar se sacrificando, amar perdoando, pedindo perdão, amar fazendo o bem, amar praticando a justiça, amar evitando a injustiça, amar sendo tolerantes, amar caminhando, tendo uma vida de oração, correspondendo ao amor de Deus através da oração, amar tendo tudo aquilo que é constitutivo do amor em Cristo. Portanto, pensar no céu, querer o céu, não é você paralisar tudo na sua vida, agora só vou buscar o céu. Não. É no dia a dia da sua vida fazer as escolhas que te levam para o céu. Nos relacionamentos do dia a dia, fazer as escolhas que te ajudam a se converter e a deixar Deus te santificar para irmos aos poucos aderindo ao céu. Por isso, quem pensa no céu e quem busca o céu não é uma pessoa alienada, não é uma pessoa fanática e não é uma pessoa que está fora da realidade. Muito pelo contrário, desejar o céu nos faz viver melhor a vida presente, nos faz sermos responsáveis por tudo aquilo que eu faço, escolhendo viver em Cristo, por Cristo e com Cristo. Eu espero que eu e você desejemos mais o céu. Eu espero que esse seja um anseio do seu coração e do meu, quando nós olhamos para a festa da Assunção, ou melhor, da Ascensão do Senhor, nós desejarmos o céu. E aqui fica o conselho lá na primeira leitura, extraída de Atos dos Apóstolos, que os anjos apareceram por discípulos, vendo Jesus subir aos céus, e eles falam: homens da Galileia, por que ficais aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como virtes partir para o céu. Ou seja, por que vocês estão aí parados? Mãos à obra. Busquem o céu, construam uma vida com valores que possam te ajudar a colaborar com a graça de Deus para você participar do céu. Que Deus nos dê sempre essa inspiração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.